Fala galera do terceiro ano, espero que todo mundo aí esteja bem, que esteja se comportando nesse cenário de pandemia que a gente tem enfrentado aí. Como prometido, eu estou aqui gravando as videoaulas sobre os PETs, sobre o conteúdo que foi enviado para a gente aí pelo governo de Minas Gerais. E no vídeo dessa semana a gente vai abarcar dois conteúdos, da semana 1 e da semana 2, que são nas páginas do PET. Esse conteúdo está entre a página 86 e a página 93. A unidade temática desses conteúdos dessa semana e da semana passada, eles são da unidade que chama Os Cenários da Globalização e Fragmentação. E os respectivos temas são a nova ordem mundial e globalização. Então, vamos começar aqui pela questão da nova ordem mundial, que é o tema da semana 1. Vou começar aqui fazendo alguns comentários gerais. Esse vai ser o roteiro de todos os vídeos. A gente vai começar fazendo um comentário mais geral e depois a gente vai progredir para a questão mais detalhada da matéria. O que é importante a gente entender nesse contexto da nova ordem mundial? A gente tem que entender que esse processo da construção de uma nova ordem, ele está dentro do contexto histórico que ocorreu no século XX. A gente tem que ter essa dimensão de que o século XX foi um século muito importante em questões de acontecimentos históricos. A gente pode destacar 2 guerras mundiais, a gente pode destacar diversas guerras religiosas no Oriente Médio, a gente pode destacar diversas invenções tecnológicas e científicas, diversos medicamentos, diversas técnicas cirúrgicas que fizeram com que a medicina avançasse. Então, a gente teve a Guerra Fria, corrida armamentista. Então, o século XX ele foi um século muito cheio de acontecimentos importantes. E a nova ordem mundial ela é um resultado de tudo isso que aconteceu antes. Segundo, a gente tem que conseguir refletir o impacto não só da internet, mas como de toda a comunicação, como isso impactou para que esse processo de globalização, de inter-relação entre os países do mundo, ele fosse acelerado. Isso contribuiu muito. E, por último, a gente entender a transição desse mundo aqui, que é o mundo bipolar, que era o que a gente discutiu muito na sala antes dessa paralisação, que era o mundo capitalista, Estados Unidos, socialista, União Soviética, e cada um com seus respectivos aliados, onde ou você ocupava um lado ou você ocupava outro. Não tinha terceiras vias. Até tinham, mas eram muito pouco expressivas. E entender a transição disso para o mundo multipolar, que é o mundo atual que a gente vive hoje, que é a principal característica da nova ordem mundial. O que significa isso? Significa que as relações entre os países estão se dando de uma maneira completamente diferente do que era aqui. Ou seja, nessa época aqui, os aliados dos Estados Unidos não faziam nenhum negócio com a União Soviética e com os aliados dela. Então, ou você era de um lado ou é de outro. Aqui, a gente já tem os países unidos em blocos econômicos, ou seja, os países se unem e negociam com outros blocos, com outros países, com outras regiões. Isso tornou o mundo muito mais aberto nessa questão econômica. Então a gente vê que a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, a OCDE, a APEC e tantas outros blocos econômicos aí que a gente tem no mundo que são consequência
dessa nova ordem mundial. Agora, vamos tentar descrever um pouco essa ordem mundial. Essa ordem, ela foi iniciada na década de 90, no início da década de 90, com o término da Guerra Fria, que oficialmente terminou com a dissolução da União Soviética, quando a União Soviética quebrou e todos os países que se juntaram à Rússia para compor essa nação tão grande se separaram e voltaram a ser países independentes. Esse foi o marco que significou o término da Guerra Fria. Essa nova ordem mundial, como eu já falei, ela é baseada na multipolaridade, ou seja, vários países têm participação nas decisões econômicas e políticas, tanto a nível global, como se a gente for olhar as relações desses todos aqui juntos, quanto a nível continental, por exemplo, a União Europeia, que tem uma influência ali dentro do continente europeu, quanto a níveis regionais. Por exemplo, o Mercosul, a gente tem uma influência grande aqui na América do Sul, mas se a gente contar a América como um todo, o Mercosul não tem influência na América Central e na América do Norte. Então, gente, a questão da estabilização e os blocos econômicos, quando demonstraram que vieram para ficar na economia mundial, eles foram e são muito importantes. Por quê? Porque eles buscam o desenvolvimento dos países dentro desses blocos como um todo, tanto o desenvolvimento econômico, político, social e etc. E eles visam tanto expandir os mercados desses países, quanto proteger o mercado desses países de possíveis interferências externas negativas. Por exemplo, vamos supor que o Brasil venda móveis aqui dentro do Mercosul. E vamos supor que a União Europeia, países da Europa, começam a querer vender móveis aqui na América do Sul. Então, existe uma política de proteger os nossos produtos para que eles não tenham uma concorrência desleal com os produtos estrangeiros. Aí, citando alguns exemplos de blocos, tem aqui vários: a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, a OCDE, a APEC e tem diversos outros. Então, agora já adentrando um pouquinho nessa temática de globalização, que será o foco da questão da segunda semana, a gente vai falar um pouco agora de política econômica. O que acontece? Todo país, nação, bloco, continente, ele tem ali um modelo socioeconômico que eles seguem para que esse país tenha uma direção, principalmente nessa questão econômica mesmo. Com essa questão da nova ordem mundial e essa globalização, como eu já falei, que os países começaram a ter uma ligação maior, pode-se destacar que os grandes motivos dessa globalização são a evolução no setor de comunicação, internet, telefonia, essas coisas, e a questão da evolução no setor de transportes, aviões melhores, navios cada vez maiores, com maior capacidade de carga, e isso deu grande notoriedade para o sistema chamado de neoliberal. O que é esse neoliberalismo? Neoliberalismo é um modelo econômico que foi adaptado do liberalismo clássico, que é desse livro aqui. O liberalismo, ele é uma vertente socioeconômica que tem como foco a questão do Estado intervir na vida do cidadão o menos possível, tanto no contexto econômico quanto no contexto social. Então, algumas diretrizes do modelo liberal, por exemplo, privatizações, eles
não acham que o Estado deva ter empresas, que o Estado deva participar apenas de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança e essas coisas, e deixar outros setores, como infraestrutura, questão bancária, deixar tudo isso na mão do mercado. Existe a defesa também de um livre mercado, que é uma liberdade individual de venda, de compra e venda de produtos, sem que o Estado interfira tanto. Existe também uma defesa de uma taxa de impostos, uma taxa tributária menor. Essa é a questão do liberalismo. Esse modelo ele foi utilizado nesta época, já entrando na nova ordem mundial, pelo Reino Unido, liderado pela Margaret Thatcher, e pelos Estados Unidos, liderados por Ronald Reagan. Esse modelo, chamado de neoliberal, ele é um contraponto a outros modelos famosos socioeconômicos que tiveram grande influência no século XX. A gente pode citar dois dos principais, como sendo o socialismo da União Soviética, que é um modelo onde o Estado é soberano, o Estado é máximo, entendeu? O Estado controla todas as atividades econômicas e sociais. E do keynesianismo, que é um modelo onde o Estado não controla, mas ele intervém, ou seja, o Estado vai construir estrada, o Estado vai fazer túnel, o Estado vai calçar as ruas, o Estado vai investir em portos para atrair investimento externo, o Estado vai investir em estradas, ou seja, o Estado ele dá alguma estrutura, ele tem algumas regulamentações fiscais, tributárias e coisas do tipo para poder ter aquela estrutura ali de país. E dentro dessa nova ordem mundial, uma coisa que foi ganhando cada vez mais força durante os anos do século XX foi a questão da ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial e ela tinha a finalidade de evitar que tivessem outras guerras, porque o horror do nazismo, dessas coisas que aconteceram antes da Segunda Guerra, antes do término da Segunda Guerra, isso fez com que muitos países quisessem evitar que acontecesse esse tipo de coisa. Então a ONU ela é uma organização que defende o interesse de todas as nações que fazem parte ali da ONU. E dentro dela existem várias subdivisões, e essas subdivisões são responsáveis por temas específicos. Por exemplo, a gente tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é voltada mais para essa questão do desenvolvimento do setor terciário aí no mundo. A gente tem a Organização Mundial da Saúde, que a gente está muito em evidência hoje em dia por conta dessa questão da pandemia, que não preciso nem explicar, é uma organização voltada para a cooperação entre os países nessa questão de saúde. A gente tem o Banco Mundial e o FMI, que são instituições voltadas para o desenvolvimento econômico dos países. Agora, gente, a gente vai adentrar aí na temática da semana 2, que é a questão da globalização. Que essa globalização que é tanto falada, não só hoje em dia, como há muito tempo já vem sido falado, o que é essa globalização para a gente aqui? O que representa isso para a gente? A gente pode dizer que a globalização ele é um processo da relação entre os países, da relação país para país, que envolve vários fatores. Vamos destacar alguns aqui. Um fator cultural, por exemplo, a gente consome muita música dos Estados Unidos, a gente consome muitos filmes
muita série também, não só americana como europeia. A gente consome, hoje em dia, até as músicas asiáticas também estão chegando aqui. A gente também consome esportes de outros países. Então, essa questão cultural. Tem a questão econômica dentro da globalização, como eu já falei, do neoliberalismo, os modelos socioeconômicos que vão sendo testados nos países e outros países veem aquilo e começam a adaptar aquilo também. Temos na questão da informação, que é muito importante hoje em dia, informação, dados, questão de estudos e coisas do tipo. O fluxo de pessoas também é uma coisa muito importante na globalização, porque antes, nesse mundo bipolar, era muito mais difícil da gente conseguir viajar para o país que a gente quisesse. A gente ia ter que ter uma série de regularizações, dependendo do país, o país ia estar fechado. Então, era muito mais difícil. Mas hoje em dia, voltando lá naquela questão da modernização dos transportes, a gente consegue praticamente visitar qualquer lugar do mundo. E por último, a gente pode citar a questão da ciência e tecnologia, que também é uma coisa que a globalização ajuda muito a proliferar no mundo. Por exemplo, um país desenvolve um chip de computador e ele já exporta essa tecnologia para outros países, e esse país também começa a pesquisar sobre isso, que esse outro país já vai e inventa um outro chip, e por aí vai. E não só na área assim, de tecnologia, de informática, também medicina, engenharia, várias e várias áreas da ciência se beneficiam com essa questão da globalização. Dentro desse mundo globalizado e real, que é o que a gente tem hoje em dia aí, a gente tem entidades aí que são fundamentais dentro desse contexto. Essas entidades que a gente vai chamar aqui são as empresas transnacionais. O que são essas empresas transnacionais? São empresas que foram criadas no país X, mas que elas já têm filiais em diversos outros países. Ou seja, a matriz, que é a fábrica, a sede principal, ela fica no país de origem, porém ela tem filiais espalhadas por todo o globo. Vale se destacar que a maioria dessas empresas, elas advêm dos países desenvolvidos, ou seja, que tem um setor industrial mais desenvolvido, um setor de mercado, de negócios, financeiro e essas coisas bem mais desenvolvido que os dos países subdesenvolvidos ou emergentes ou em desenvolvimento. A ida dessas empresas de países desenvolvidos ou ricos para os países subdesenvolvidos ou emergentes ou em desenvolvimento, ela é vista com muito bons olhos. Por quê? Porque além dessas empresas auxiliarem no aumento do mercado de trabalho nesses países, elas também levam essa tecnologia industrial para aquele país. Para finalizar essa parte da globalização, a gente vai dar alguns exemplos para vocês de algumas empresas que a gente conhece e que são transnacionais. A gente vai dar alguns exemplos aqui de empresas brasileiras e alguns exemplos de empresas mundiais ou estrangeiras. Qualquer um dos nomes pode ser utilizado. Brasileira, a gente pode citar a Vale, que é uma mineradora, todo mundo conhece, principalmente por conta do desastre ambiental recente aí em Brumadinho. A Sadia, que é do ramo de alimentícios, e a Gerdau, que também é uma empresa aí do ramo de metalurgia e siderurgia. Já as mundiais que a gente pode citar, a Nike, não preciso nem falar, vende tênis no mundo inteiro, a Coca-Cola,
o McDonald's, a Samsung, essas empresas conseguiram ocupar grande parte do globo e estão presentes na vida assim, de muitos e muitos e muitos países. Então, gente, a gente entender essa dinâmica da nova ordem mundial, que é a abertura dos países para investimentos externos, abertura de pactos econômicos, abertura de intenções de desenvolvimento, expansão de modelos socioeconômicos como o modelo liberal, o modelo keynesiano, o modelo socialista, apesar de ser obsoleto hoje em dia. Ele foi responsável por uma criação assim, de um modelo hoje que é chamado de social-democrata, apesar de estar longe do modelo socialista. O modelo social-democrata ele é mais ou menos baseado que foca no bem-estar social da população, ou seja, aquele país ele tem um mercado aberto, ele toma várias atitudes econômicas do campo liberal, mas eles utilizam grande parte da sua economia para converter isso em bem-estar para a sociedade, ou seja, saúde, educação. Então, dentro desse modelo, a gente pode citar os países escandinavos, no caso a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, que utilizam esse modelo social-democrata. Mas não confunda, social-democrata é uma coisa, socialista é outra. Muitos hoje em dia tentam vender essa ideia de que a social-democracia é um socialismo, mas não, totalmente não. Pois o socialismo ele depende de um Estado soberano, o Estado controla tudo na vida das pessoas. E já na social-democracia não é assim, as pessoas têm liberdade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Essas 2 primeiras semanas foram esses temas aí. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais, galera. Valeu, forte abraço. Tamo junto.